Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 e seguintes. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Santo Deus, eis tua palavra, tu nos tornaste dignos de pregar tua palavra em teu nome. Fala conosco. Sou mero vaso, instrumento teu, usa-me para a glória do teu nome, Senhor. Fala com a igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia. Veja, Jesus, ele tinha um costume de falar por parábolas, porque nós, seres humanos, compreendemos mais parábolas. É uma maneira mais fácil de entender, e Jesus, então, tinha o costume de falar por parábolas. Veja bem, Deus plantou uma videira. Deus, o Espírito. E essa videira é Jesus. Porque o primeiro homem plantado não deu fruto. O primeiro homem plantado foi reprovado. O primeiro homem plantado não subsistiu, pecou. E a consequência do pecado é a morte, no sentido total, física e espiritual. Então o Pai plantou Jesus. Assim como uma videira, então Jesus se fez videira aqui para a gente compreender bem o que ele quis dizer e o que ele diz hoje para nós. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Nós bem sabemos que o lavrador é aquele que cuida da plantação, é aquele que zela da plantação, é aquele que poda a videira. Você já viu no final do ano? No final do ano, quando as videiras são podadas, elas são podadas para produzirem mais frutos. Se ela não for podada, os frutos serão poucos. E muitas vezes, na figueira tem ramos secos. Então o lavrador, ele é aquele que tira o ramo seco, para não sugar da figueira, é aquele que poda os ramos verdes, para que dê mais fruto. Então imagina você, Deus, o Espírito, porque Deus é Espírito. Jesus diz, Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito. Isso. João 4, 24. Então Deus, na sua essência indivisível, única, eterna, onipresente, onisciente, onipotente, soberano, eterno, altíssimo, justo, santo e amor, e outros mais atributos inerentes a Ele, os quais a Bíblia nos mostra. Esse Deus plantou a videira. Videira é algo que se vê. Então Jesus veio e foi visto.
Porque a Bíblia diz que ninguém viu Deus, mas Deus se deu a conhecer mediante seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Esse Filho, Jesus Cristo, na verdade era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, no capítulo 1, narra isto. Então, no mundo sensível, no mundo tangível, terceira dimensão, aqui na terra, Deus plantou a videira verdadeira. Aleluia. Há praticamente 2000 anos atrás, Ele nasceu como videira verdadeira, como homem, manifesto em carne, e vimos a sua glória, ali achai. Ele é a luz, e quem me segue não anda nas trevas, mas viu a luz da vida. E Ele, sempre com o costume de fazer referência da sua pessoa santa, com algo que nós possamos entender. Porta é quando entramos, nós entramos por aquela porta, ou por esta porta. Porta é um local de entrada. Então Jesus diz: eu sou a porta. Aleluia. Ele é a única porta que abre para Deus, para o reino de Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Então Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, não há outro. Eu sou a vida, não há vida sem Jesus. Aleluia. Quando nós dizemos o Espírito Santo ministra sobre nós cura divina, sabe qual é o remédio? O remédio se chama Jesus. Aleluia. E o Espírito aplica Jesus em nossas vidas, e o sangue dele vertido e derramado tem efeito sobre nossas vidas, transforma nossas vidas, abençoa nossas vidas, cura nossas feridas e levanta-nos. Aleluia. Aqui ele diz: eu sou a videira verdadeira. Veja as palavras, a precisão das palavras. Eu sou a videira, não é qualquer videira. Eu sou a videira, o quê? Verdadeira. Aleluia. E Jesus diz para os apóstolos, para os discípulos. Quem são os discípulos hoje? Somos nós que estamos aqui vivos. Ele diz para nós: vocês são as varas. Olha só. Assim como ele disse lá para os apóstolos: vós sois as varas. Ele está dizendo aqui para você, para mim, para nós: vocês são as varas. O que é varas? São os ramos da videira verdadeira. Olha que interessante. E essas varas não subsistem, não vivem, se não estiverem ligadas à videira. Isso. Se não estiver ligada na videira, elas morrem. Mas se estiverem ligadas na videira, elas vivem. Por que vive? Porque a videira extrai da terra o quê? O mineral necessário para a sua subsistência. Jesus e o Pai são o quê? Um. Jesus extrai do Pai a vida, e por isso ele diz: eu sou a vida. Aleluia. Como nós somos as varas que estamos ligados na videira verdadeira, a vida que está em Jesus passa a ser nossa vida. Olha que interessante. A vida de Jesus dá vida para nós. O que ele diz em João 10? Eu vim para que tenham e a tenham. Isso, em Jesus nós temos vida abundante. Em Jesus nós não estamos mortos, mas estamos vivos. O que ele diz em Efésios? Dou graças ao Pai que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz, no seu Filho amado. Aleluia.
sempre há alimento em Jesus. Se nós permanecermos em Jesus e as suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e Ele vai nos fazer, aleluia. Porque a vida dele está entrando dentro de nós. Assim como uma videira tem a seiva, Jesus, o sangue dele, está correndo em nós, dia e noite, aleluia. Nos purificando de todo pecado, curando nossas enfermidades, restaurando nossas fraquezas, nos colocando de pé, para que sejamos mais do que vencedores, para que tenhamos vida, e vida com abundância, aleluia. Está compreendendo, hein? Nós não vamos precisar fazer força para nada, estando em Jesus. Por quê? Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Você já viu uma vara de uma videira fazer força para dar fruto? Alguém viu? Eu também não vi. Quando chega na época, ela estando na videira, ela começa a dar fruto naturalmente, normalmente. Normalmente, você começa a manifestar os frutos para a glória de Deus na sua vida, aleluia. Você começa a perceber que você está tendo paciência, você começa a entender que agora você tem amor no coração, você começa a perceber que você não quer coisas erradas, você quer fazer o que agrada o coração de Deus, porque a vida de Deus, a vida de Jesus está correndo dentro de nós, aleluia. Está lá dentro de nós, aleluia. Ah, mas e se eu errar? Se você errar, você vai ficar limpo pela palavra que Ele falou, aleluia. A palavra que Ele falou é que nos purifica de todo pecado, aleluia. O que diz em 1 João, num dos capítulos e versículos: se quisermos andar na luz, como na luz Ele está, o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aleluia. Constantemente, diretamente, você estando acordado, estando dormindo, estamos de pé, estando sentado, estando ajoelhado, estando deitado, o sangue de Jesus está te purificando de todo pecado, aleluia. Oh, glória! Veja como esse pastor, supremo pastor, grande pastor, mestre dos mestres, Jesus Cristo, vale a pena servir a Ele, vale a pena seguir a Ele, porque Ele compreende nossas fraquezas. Na quarta-feira Deus me deu uma palavra sobre o pastor e sobre as ovelhas, em João capítulo 10. Ele diz: eu conheço minhas ovelhas, aleluia. Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece, Ele sabe o que está lá dentro de nós, Ele sabe tudo, e Ele não está nos rejeitando, mas Ele está nos aceitando, Ele está nos acolhendo, Ele está nos compreendendo, Ele está nos perdoando, Ele está nos aconselhando, aleluia. Ele está nos advogando por nós. Temos um advogado, olha aí, outra comparação de Jesus, diante do Pai, Jesus Cristo, aleluia, e nós assinamos a procuração para o Pai. Sabe qual foi? Quando você, eu e nós dissemos: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e meu único Senhor, aleluia. Jesus perdoou, Jesus te protegeu, me protegeu, advogou e disse no tribunal celestial: não vai ser condenado, porque este eu justifiquei, aleluia. Sou eu que justifiquei. A Bíblia diz assim: quem tentará acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O quem nos condenará? A morte separará nós de Deus? Não.
nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Vale a pena servir a Ele, vale a pena seguir a Ele. Aleluia! Você viu quando aquela mulher foi cantado aqui, ia ser condenada por causa da lei. Que lei? A lei de Deus. A lei de Deus condenava aquela mulher à morte. Aquela mulher pega em adultério ia morrer, pronto. Mas Jesus chegou ali, aleluia. E Jesus não contrariou a lei. Ele não disse que a lei estava errada. Mas só que ele mostrou algo que os fariseus não entendiam. O que era? Que ninguém podia julgar a não ser Deus. Primeira coisa. Segunda, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Olha só. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Olha só. Porque Deus justificou, aleluia, para a nossa alegria, aleluia. Oh, é Ele que nos justifica. Não somos nós, é Ele. O seu filho precisa fazer força para dizer que é seu filho? Fala para mim. Precisa. Ele precisa chegar e falar: ô pai, ô mãe, eu sou teu filho, viu? Preciso provar que eu sou seu filho. Por que ele não precisa? Espera aí, vamos pensar um pouquinho agora. O Espírito de Deus pôs essa palavra agora aqui. Por quê? Pensa profundo. Por que que o filho não precisa justificar que é nosso filho? Quem gerou eles? Fomos nós. Ele tem dentro dele o quê? O nosso sangue. A videira verdadeira, as varas estão ligadas nela. Nós temos agora o sangue de Jesus correndo em nós. Aleluia! Oh, glória! Não precisa dizer: ó Senhor, eu sou teu filho, viu? Lembra de mim. Ele sabe que você é filho. Ele sabe que você é filha. Ele sabe que nós nascemos dele. Ele sabe que nos gerou, aleluia. Ele sabe que nós estamos comendo a carne dele, bebendo o sangue dele nesta noite, aleluia, pela palavra que eu vos tenho dito, aleluia. Olha bem, vós já estáis limpos, ó. Está aí no Evangelho. Pela palavra que eu vos tenho falado. Não é assim que ele diz? Então, essa palavra está limpando nós. Porque quando a gente lembra de algo errado, a gente já fala: ô Jesus, teu sangue tem poder, me purifica. É ou não é? Ou você vai dizer assim: não, eu preciso pagar isso aí, eu vou ficar sem comer um mês, eu vou andar uma escadaria de joelho, eu vou mergulhar no rio, eu vou me penitenciar, olha só, eu prefiro nem falar em religião, deixa quieto, mas imagina você, né? Vou me penitenciar. A Bíblia diz em Hebreus 9, não é? Que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Cristo, realizado uma vez só, aleluia. Ou seja, quando Jesus morreu, eu estava lá. Quando Jesus morreu, você estava lá. Quando Jesus morreu, nós estávamos lá. Mas pastor, como é que eu estava lá? Eu não tinha nem nascido. Pois é, interessante, não? Para Deus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Deus é atemporal. O prefixo a é não. O tempo não existe para Deus. Deus já
te conhecia. Aleluia. Entendeu o que eu estou dizendo? E por isso ele diz: você é meu escolhido, você é minha escolhida. Eu te escolhi antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo eu escrevi teu nome no livro da vida. Oh glória, aleluia. O teu nome já está no livro da vida. O meu nome, o nosso nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja. Ah, mas eu recebi Cristo outro dia mesmo. Amém. Mas Deus já viu esse dia que você falou: Senhor, Tu és meu Salvador e meu Senhor, eu te recebo. Ele já viu isso e antecipadamente ele já escreveu o teu nome lá. Ó. Esse aqui é meu escolhido. Entendeu agora? Veja bem uma coisa. Ó. Quando as nossas mães, nossas esposas ficaram grávidas, a gente viu o bebê que estava lá dentro, mas ele existia? Ele existia ou não? Mas a barriga cresceu. Mas antes da barriga crescer, o nenê já estava lá. Olha só, pensa nisso. Ele já existia. E Deus diz num dos salmos que Ele viu nossos ossos em formação e que Ele nos chamou, aleluia, oh glória. Olha que coisa tremenda. É a ciência de Deus. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus e a ciência de Deus é muito grande, é muito profundo, é muito largo, é tremendo. Não dá para entender direito, porque é muito grande o conhecimento de Deus, aleluia. Sabe, irmãos, quantas pessoas que já, não agora recentemente, mas eu ganhei no leito da morte para Cristo, sabe? Na hora da morte. A pessoa viveu lá a vida inteira, nada. Mas no leito da morte, ela recebeu Jesus como Salvador e Senhor, aleluia. Para nós é uma surpresa, para Deus não, Deus viu isso. Quer ver um exemplo bíblico? Claro, existia um ladrão, outro dia eu troquei o nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Quem lembra? É Dimas. O que morreu, diz, do lado direito, né? Então quer dizer que quem é da esquerda é do diabo. Não vamos mexer com isso. Não vamos mexer com isso. Parou. O Dimas disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Nós merecemos morrer aqui. Falou para o outro coleguinha dele lá. Eles eram gente fina, viu? Talvez foram bandido, ladrão, assassino e outras coisas, né? Mas esse aqui disse: lembra-te de mim. Porque disse para o colega dele: esse não merece morrer aqui. Não merece. Nós merecemos. O que ele fez? Ele creu com o coração em Jesus e falou com a boca. Então, os amados irmãos do ministério pastoral da saúde, prego a palavra, oro pelos enfermos e diz: crê com o teu coração que Jesus Cristo pagou teus pecados, receba Ele como teu Salvador e Senhor, creia e confesse que Ele é o Filho do Deus vivo, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça, não é? Muito bem. Esse Dimas, no último instante da vida dele, creu com o coração e falou com a boca. E qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo, aleluia. Olha, Jesus foi afirmativo. Ele poderia dizer: olha, ô Dimas, eu vou pensar no teu caso quando eu estiver no meu reino, né? Eu vou ver se você merece, eu vou pegar uma balancinha. Agora eu estou exagerando. Deus, Senhor, o senhor sabe por que eu estou falando isso. Eu vou pegar uma balancinha e pôr o que você fez de bom, o que você fez de ruim, vou apurar, e aí eu vou ver se é o caso. Foi isso que ele falou? Não. O que foi que ele falou? Ainda hoje estarás, tu estarás.
Se fosse os dois, ele diria: vós estareis. Não é assim? É. Ele disse: estarás. É tu. Tu estarás comigo aonde? No paraíso. Ele perdoou os pecados dele todos e o tornou justificado por causa do seu sangue. Aleluia. Esse nome estava no livro da vida. Entendeu agora? Compreendeu? Então, quando vocês da Pastoral da Saúde, principalmente vocês, mas vocês preguem a palavra, toda pessoa que tiver moribunda, tiver consciente, prega a palavra, fala para receber a Cristo, se arrepender, porque o que crê em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê em Cristo não tem a vida eterna. Aleluia, olha bem. Então, fale, pregue, anuncie, aleluia, porque Jesus Cristo é o mesmo lá na cruz e agora, aleluia, Ele é o mesmo que está aqui olhando para nós e está vendo alguns abençoados e alguns tristes, alguns aborrecidos e alguns em dúvida. Quem coloca dúvida é o diabo, que veio matar, veio roubar e veio destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Jesus não quer a pessoa na ignorância, porque conhecereis a verdade. João 8,32. O meu povo perece por falta de... Isso, está na palavra, um dos profetas, se eu não me engano, Amós, lá no Antigo Testamento, está na palavra de Deus. Deus não quer a pessoa na ignorância, mas Deus quer a pessoa com conhecimento da verdade. Pessoas que desejam andar na luz, como na luz Ele está. Pessoas que querem ser varas na videira verdadeira e dar fruto. O que é dar fruto para a glória de Deus? A vara faz força para dar fruto? Assim vós também não fareis força para pregar. Entende o que eu estou dizendo? Quando você menos espera, você está até abatido, você não está bem, e você entra num determinado lugar, e você se vê abrindo a boca e falando coisas tremendas da parte de Deus, para aqueles que estão ouvindo a palavra, porque você e eu e nós não precisamos fazer força para pregar, aleluia. Entendeu por que não precisamos fazer força? Não precisamos fazer força, porque Cristo habita em nós. Porque já fomos crucificados com Cristo. Gálatas. E a vida que vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Porque temos as marcas de Cristo em nós agora. Aleluia. Não precisamos. Eu me lembro um dia, não vou falar nome, eu corro o risco de falar nome, né? Mas eu lembro de um amigo que já morreu faz tempo, do grupo que eu participava, religioso, carismático. Olhou na frente de um monte de gente e falou: aí ó, para ser cristão ele precisa mudar de igreja. Eu falei: olha amigo, a verdade caminha, o amor que você está reclamando de mim. Ele falou: cadê o amor? Eu falei: o amor caminha com a verdade. Amor e verdade caminham juntos. Se você está na verdade que é Jesus, você não mudou de religião, você está naquele que é a única religião. Jesus é a única religião. Você sabe quem é o cabeça do cristianismo na terra? Não é nenhum pastor não, viu? Nem um padre, nem o papa, não. Sabe quem é? Você sabe ou não? Quem é o único? É Jesus. E quem é o substituto de Jesus na terra? Isso, falaram lá atrás também. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos usa, aleluia. Outro dia eu fiquei impressionado com a revelação que Deus me deu. O Espírito Santo conduz a toda a verdade. O Espírito Santo vos dá o que Jesus vos disse. Olha só,
Ele não aumenta nem diminui, mas Ele dá o que Jesus nos deu, aleluia. Ele vos fará lembrar o que eu vos disse, aleluia. Ele vai aplicar o remédio na ferida. Quem é o remédio? Que remédio você toma, meu irmão? Estou falando espiritual, não estou falando. Que remédio você está tomando, meu irmão? Quem é o único remédio? Por quê? Tem que estar na Bíblia. Porque em Isaías 53 diz que Ele, Jesus, tomou nossas dores, nossas enfermidades, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, mas na verdade Ele carregou nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades e nossas dores. Então Ele é o remédio, aleluia. Então o que um pastor pode fazer? O pastor é o remédio? Não. Quem é o remédio? Jesus. Quem cura? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem salva? Jesus. Porque só Ele salva. Atos 4:12. O apóstolo Pedro disse: porque debaixo do céu não há nenhum outro nome. Não sabe? O que está acontecendo aí? Será que se o anticristo manifestar, vocês vão calar a boquinha e ficar amém para ele? Hein? Ou vocês vão dizer: você não é de Deus, só Cristo salva, aleluia. Só Cristo liberta, só Cristo batiza com o Espírito Santo, só Cristo renova a vida, só Cristo restaura o coração, só Cristo dá a paz. Eis que vos dou a paz, eu não vos dou a paz que o mundo dá. Não turbeis vossos corações, porque na casa do Pai, que é o agricultor, tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós, e vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Veja, um segmento aí espiritual diz assim: existem muitas moradas de vários níveis espirituais. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse: onde eu estiver, vós estejais também, aleluia. Que coisa gloriosa, estar com Jesus, morando com Ele, aleluia. Eu acredito que tem várias casas, mas tem o palácio dele. É só sair da casinha da gente que Ele preparou e entrar no palácio dele. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que lá não tem sol, não precisa sol. A luz dele ilumina tudo. Oh, glória a Deus, hein? Eu vou querer dar um mergulho naquele rio, né? Aquele rio de água viva, aquele rio maravilhoso. Além de beber, eu vou querer dar uns mergulhinhos lá, né? Vou querer comer umas uvas naquela mesa enorme, cheia dos santos anjos de Deus. Os anjos são ministros de Deus a serviço dos que hão de herdar a vida eterna, diz em Hebreus capítulo 1. Olha, então os anjos vão servir para nós as taças com suco de uva, com as uvas, com a maçã, com a pera e etc. Olha só, irmãos, oh glória a Deus. Por que Jesus usou a videira lá em Israel? Porque Israel cultiva o vinho, a uva, para produzir o quê? O vinho. Está entendendo? Então, é fácil eles entenderem. Espera um pouquinho. Se eu sou ramo da videira, então significa que a seiva da videira passa por mim. Assim é Jesus? Então significa que eu sou membro do corpo de Cristo, o sangue dele passa por mim, aleluia. O meu sangue não é mais maldito, meu sangue não é amaldiçoado, o meu sangue não está mais sujo, o meu sangue está puro pelo sangue de Jesus, aleluia. Oh glória, está entendendo, hein? Apesar de nós estarmos ainda na carne e fazermos um monte de coisa que não é para fazer, mas o sangue dele
está passando por nós, aleluia, glória a Deus. Vamos ver se podemos falar mais um pouquinho aqui, ou se o horário já está contra eu. Bom, por que ele diz aqui, sem mim, nada podeis fazer? Por que ele fala isso? Sabe o que ele está falando? Ele não está falando que você não pode fazer nada aqui nessa vida. É diferente. O que ele está dizendo é que nessa vida, sem Ele, não podemos fazer nada para a glória dEle. Olha, nada para a glória dEle, mas com Ele, aleluia, tudo podemos fazer, aleluia, glória a Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Olha, quando Jesus diz assim para os discípulos, olha, vocês vão ser levados para ser mortos, vocês vão ser julgados, mas não se preocupa com o que vocês vão ter que dizer. Naquela hora, o Espírito de Deus vai colocar a palavra na tua boca e você vai falar aquilo que o Espírito de Deus colocar na sua boca, aleluia. Está entendendo? Então assim são os pregadores de Deus, tá? Eu não estou desvalorizando a pessoa preparar texto, contexto, texto básico, texto áureo, a textos auxiliares, ver se a pregação é doutrinária, evangelística, se é uma pregação histórica. Não é isso que eu estou. Se ela é temática, não é isso que eu estou dizendo. Tem valor? Tem. Porém, quem tem que mover a pregação é Ele. É Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia.